Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Vitaminado. Meu nome é Rodrigo Neves, sou CEO e fundador aqui da Vitamina Web. E antes de começar nosso encontro aqui, não deixe de seguir nosso canal, ativar o sininho aqui das notificações e entre no nosso site www.vitaminaweb.com.br. Aqui no canal do YouTube, toda semana tem uma nova entrevista, um novo conteúdo interessante sobre o mercado digital para vocês acompanharem, tá bom? E meu convidado de hoje é o Silvio Soledar, CEO e fundador da Plano Gestão e também presidente da APP Brasil. Silvio, obrigado por ter aceitado nosso convite aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque agora os vídeos a gente assiste a qualquer momento. É um prazer estar aqui com você. Eu sinto muito feliz aqui de estar nesse projeto teu do canal da Vitamina Web. Obrigado, viu? E Silvio, antes de começar nosso papo aqui, eu queria que você se apresentasse para o público aí, falar um pouco sobre o Silvio Soledar, a Plano Gestão e também sobre a APP Brasil, para o pessoal conhecer um pouco. Legal. Bom, a Plano Gestão existe desde 2012, esse ano faz 9 anos, é uma consultoria focada em gestão financeira e de processo, da economia criativa. Economia criativa, falo de agência de publicidade, produtor de audiovisual, agências de comunicação em geral, seja ela on ou offline. E a minha formação é na formação administrativa e financeira, de gestão, e essa minha experiência que me possibilitou a montar a consultoria em 2012. Então, desde então, tenho trabalhado com consultoria, tenho atendido nesses 9 anos, mais de 100 empresas passaram pela consultoria. Na APP Brasil, assumi há pouco tempo, né? Assumi em março deste ano, para os próximos 2 anos, a presidência, mas já estou lá desde 2009. E a APP é onde eu falo para o pessoal que é onde nós nos divertimos, né? A APP é um grupo de profissionais onde nós trocamos muita experiência, a gente fala muito sobre o mercado e o foco da APP é desenvolvimento e capacitação dos profissionais que atuam em nossa área e em qualquer setor da nossa indústria de comunicação, seja na indústria, seja em veículo de comunicação, seja em agência, gráfica e produtora. A APP, embaixo do guarda-chuva da APP estão todos os profissionais que trabalham olhando para o nosso mercado e em benefício dele. Bacana, Silvio. Queria conversar contigo hoje um pouco sobre gestão financeira de projetos digitais, projetos de empresas digitais, né? Eu vejo muito parceiro, empresa, também sou presidente da Brad, então eu tenho muito contato com outras agências, né? Existe muita dúvida quando você vai falar de precificação de um projeto, já começa por aí. Existem os controles pós-comercial, né? Que é quando você realmente vendeu, mas começa muito na precificação. Sim. A composição de preço, né? É um desafio, né? É uma arte a composição de preço, né? Sem dúvida. Precificação é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa de serviço, na verdade. Então, os pilares que dão sustentação a um processo de precificação são 3, Rodrigo. Primeiro é olhar para o mercado. A gente precisa entender como que os nossos competidores, como que o mercado está cobrando. Segundo, olhar para a nossa estrutura interna de custos. Entender como que é a nossa estrutura, como é que nós entregamos aquilo que nós nos comprometemos em termos de valores. E o terceiro é olhar para o cliente, o quanto que o cliente está disposto a pagar. Então, a precificação ideal, a mais próxima daquilo que é aceitável para o teu cliente ou para o empreendedor, é a junção desses 3 fatores. Olhar para o mercado, olhar para a empresa internamente e olhar para o cliente. O que acontece é que às vezes a gente só olha para o mercado e aí precifica errado. Se você só olha para a tua estrutura de custo, você precifica errado. Se você só olha para o teu cliente, você também precifica errado. Então você precisa olhar para esses pilares que dão sustentação a um processo de precificação. Bom, Silvio, o que você falou faz muito sentido, né? Por exemplo, se eu olho o mercado, né, vejo lá o valor que as pessoas estão cobrando, né, e eu só passo a cobrar esse mesmo valor hora, eu cometo um crime porque muitas vezes eu poderia também ser beneficiando de cobrar mais barato e ganhar e ter competitividade, ou às vezes as pesquisas que eu fiz são de empresas que têm uma produtividade, um custo até menor do que o meu e eu vou ter prejuízo, né? Então tem essa questão. E você acaba se negligenciando com relação assim, putz, mas tudo bem, o mercado cobra esse tipo de serviços R$1.000, né? Só que quantas horas esse mercado faz e quantas horas eu faço? Meu processo é igual, meu processo é diferente, tem uma produtividade, tenho menos, então peca um pouco nisso aí, né? Exatamente. A área de serviços, ela não é uma área comoditizada. Você não dá para você praticar um preço de acordo com o que o mercado pratica.
Você precisa olhar, entender a tua estrutura. É claro que é importante você entender como que o mercado pratica isso, mas é importante você olhar a tua estrutura, se a tua estrutura comporta o preço que o mercado pratica, se o teu preço está de acordo com a expectativa do cliente, se o cliente percebe valor na tua atividade. E é um ótimo exercício, né? Se você começa a perceber, putz, o mercado está cobrando R$150 a hora, R$200 a hora, e eu estava cobrando 90, mas por quê, né? Ou eu estava cobrando 250, putz, será que eu estou tão errado assim? Tipo assim, entendeu? Então, assim, é legal esse exercício, né? Esse exercício é muito legal. É fundamental. E mais importante, Rodrigo, é a gente perceber o valor do cliente, porque a essência da nossa atividade, seja ela técnica ou não, é a criatividade. E a criatividade, ela passa necessariamente pela essência da capacidade e do repertório da tua equipe. Isso faz uma diferença. Por isso que a gente combate isso muito no nosso mercado, lá na Brad, não é diferente, nas associações corporativas, que a contratação de uma empresa de produção digital, uma agência digital, ela não pode passar necessariamente pelo critério de preço, porque cada empresa vai ter uma entrega diferente de acordo com o repertório e com a experiência da sua equipe. Isso tem valor. Cabe às empresas demonstrar esse valor para o mercado. E às vezes a gente se perde. A gente passa a demonstrar que a nossa empresa é uma empresa barata, uma empresa competitiva porque o nosso preço é baixo. E a gente comete um erro. Isso não estou dizendo que isso é uma estratégia errada, pelo contrário, é uma estratégia que pode estar correta, desde que você efetivamente tenha uma equipe barata e consiga manter a tua margem de sustentação financeira. Porque não basta você ser uma equipe barata, você precisa ter resultado para os acionistas. Ah, sim, com certeza. E deixa eu falar uma coisa, entrando já um pouco no viés de precificação, né? Quando você vai compor um preço, um valor de projeto, né? Eu tenho várias dúvidas. Vou fazer uma primeira pergunta para você. Overhead, né? Hoje, quando você vai fazer um preço hora de um profissional seu, você vai pegar o salário dele, o custo que ele tem hora de salário, salarial, com todos os encargos, né? Foi FGTS, INSS, né? E férias, 13º, previsão de uma possível demissão no futuro. Você tem que colocar toda essa composição de custo para você saber realmente quanto ele custa a hora para você, certo? Perfeito, é isso. E daí você tem uma outra composição que é o overhead, né? Por exemplo, você tem custos de infraestrutura, aluguel, consultorias, tem tudo o overhead, né? Perfeito. Que ele é diluído pela quantidade de colaboradores que você normalmente tem, né? Exato. Minha dúvida, tá? A gente pega a equipe de gestão, né? Que está no dia a dia, batendo bumbo lá, seja um gerente técnico, um gerente de projetos, um atendimento, um gerente de operações, e joga ele no overhead, dilui? Ou o correto, a boa prática é, por exemplo, não, seguinte, você tem que saber quanto custa o seu gerente de projetos, da mesma forma como custa um rapaz da área de produção. E daí, quando você pegar um projeto, você tem que alocar as horas dele nesse projeto, né? Por exemplo, se para esse projeto ele vai ser 8 horas, é 8 horas. Se para o outro é 100 horas, é 100 horas. As duas práticas estão certas? Uma é melhor ou pior? Qual que você recomenda? Rodrigo, depende muito do controle. O que acontece? A área de serviços é diferente da indústria. A indústria você consegue separar até quanto de tempo que uma determinada máquina utilizou para fazer determinado produto, quanto de consumo de energia elétrica para aquele determinado produto. Você consegue ter esse controle muito apurado. A área de serviços é muito complicado isso. Primeiro que tem que ter alguns conceitos que precisam ficar muito claros para quem atua na nossa área. Primeiro, separar o que é despesa do que é custo. Isso é muito importante. Custo, ele está diretamente ligado à entrega de um projeto, né? Por exemplo, a contratação de uma ferramenta específica, a contratação de um profissional específico para atender aquele cliente, a contratação de um espaço físico específico para atender a determinado grupo de cliente ou cliente. Isso é custo. Custo é aquilo que, se você perder o cliente, você não tem aquele custo. A despesa, que é a característica do overhead, ela é composta por aquelas desembolsos que vão acontecer independente se você tiver cliente ou não. Eu falei isso porque tem um amigo meu que fala que a agência do sonho dele é uma agência que não tem cliente e que não tem funcionário, mas essa agência não existe. Mas você tem uma despesa que vai acontecer independente da demanda do teu legal cliente. Essa definição sobre custo de despesa, né? A indústria usa isso como regra. A área de serviço a gente não usa. É muito comum eu, por exemplo, solicitar para os meus clientes um balanço patrimonial, um DRE,
E não há uma definição especificamente do que é custo do que é despesa. Às vezes, você tem duas grandes contas num DRE da área de serviços, outras e diversos. Né? Você não consegue saber o que está ali dentro, né? É o que é o mais comum. Mas precisa ter essa identificação conceitual do que é custo do que é despesa. E a despesa é a equipe administrativa, a equipe dos sócios que estão envolvidos com toda a organização e não só com um cliente específico, equipes que estão envolvidas com a empresa e não necessariamente com os projetos. Por exemplo, um gestor de projeto ele pode estar envolvido com todos os projetos ao mesmo tempo. Aluguel, as consultorias contábil, administrativa, tributária, aquelas despesas que eles não estão ligadas diretamente ao projeto. Então, isso são despesas e custo que está ligado diretamente aos projetos. Essa definição é fundamental. Agora, com relação à pergunta que você fez, qual a melhor forma de calcular? Depende. Se você tem um controle rigoroso, acurado, e que você consegue exatamente ter consistência nessa informação, você consegue saber exatamente quanto de tempo um gestor de projetos dedicou para cada projeto. Quanto de tempo um programador dedicou para cada projeto. É o nosso grande dilema do timesheet. Difícil a gente implementar um timesheet tão consistente. A gente não consegue. Principalmente agora que as pessoas estão trabalhando remotamente, a gente não consegue fazer isso. Então tem algumas formas. Se você tem um controle apurado, talvez funcione. Agora, se você não tem esse controle, você tem que utilizar outras formas de controlar essas informações. Então, por exemplo, a curva ABC dos teus clientes. Quanto que cada cliente representa no teu faturamento é um indicador de quanto ele pode estar consumindo o teu overhead. Sabe uma forma que a gente está testando, até dando uma dica pro pessoal, o que tá meio difícil mesmo, né? Você pega, por exemplo, assim, o programador tá o dia inteiro no negócio, o cara parece que esquece de apertar o botão, sabe? Eu sei que é difícil, não é uma coisa que é muito importante, mas é difícil. Mas a gente colocou uma funcionária da equipe para todo dia seguinte ela verificar as demandas que foram entregues. Então, por exemplo, assim, fulano A, ele ficou no projeto X, então 8 horas de projeto X, então somou 8 horas. Fulano B, ele fez uma demandinha aqui e outra demanda, mas quanto tempo? Putz, lá pro cliente tipo, passou que isso aqui era 1 hora, então ou seja, se tipo, isso aqui era 1 hora, então ele ficou 7 horas em outra coisa. Então só pra gente ter uma noção. Às vezes o cara ficou para um café, o cara ele foi almoçar, sabe? Tipo assim, ficou um pouco mais no almoço, mas é só para ter uma visão, porque você vai ter uma margem de erro, vamos falar de uns 10, 15% aí de erro no final das contas, sabe? Perfeito. Só que pelo menos a gente tem uma visão. Então uma dica que eu dou para o pessoal, se tiver alguém que consiga pelo menos olhar, né? Se não for diariamente, porque diariamente é bom que você não perde muito, não esquece, né? Perfeito. Mas pelo menos semanalmente. O que a gente fez na última semana? Fez tudo isso aqui. Quem que fez? Foi essas pessoas. Então tentar dar uma separada, eu acho que já dá uma ajuda, né? Fundamental. É bom ter um bom gerente de projetos para que consiga ter essa visão de quanto de tempo, de hora, quanto vai consumido para cada projeto, né? Um gestor de projeto ele vai conseguir identificar isso, mas o mais importante é controle, né? Eu, por exemplo, há pouco tempo recebi uma relação de um timesheet de uma determinada empresa e havia funcionários que tinham trabalhado no mês de julho, por exemplo, 36 horas. Havia outros que tinham trabalhado no mês de julho 445 horas. Então, assim, ao mesmo tempo que aquela distorção para baixo, há uma distorção para cima. Então, é impossível que eu trabalhar 440 horas no mês, né? Se tecnicamente nós temos ali em torno de 160 a 200 horas por mês para ser entregues da tua equipe. Uma outra coisa é que a Organização Mundial do Trabalho, ela estima, isso antes da pandemia, da década de 90, ela estima que 20% das horas da tua equipe são destinadas para fazer outras coisas que não aquelas que eles foram indicados para fazer. Por exemplo, uma reunião para falar da tua própria empresa, um café para discutir um projeto que nem somente está na pauta, momentos para tomar um cafezinho. Esse 20% for o ócio? Ou com o ócio? Não, 20% das 160 horas, das 220 horas, que a gente entende como hora jornada, 20% ela é utilizada para outra coisa que não aquela que ele está destinado a fazer. Uhum. Por exemplo, o momento que ele entra no Internet Bank para fazer os pagamentos dos contas pessoais, o momento que ele vai nas redes sociais para se atualizar, o momento que ele está estudando. Isso não necessariamente ele está deixando de ser produtivo. Na verdade, ele só não está destinado para fazer aquilo que você pediu para que ele fizesse. Eu vou falar umas coisas que eu faço, Silvio. Você me fala se é uma boa prática ou não, que se eu estou indo no caminho. Primeiro, que eu faço as duas coisas. Tem projeto que eu acho que é fácil de controlar, tipo, não somente fácil de controlar porque o cliente pede, cara, quanto você vai gastar de gestão disso? E eu tenho um percentual um cálculo que eu faço para isso, né?
Então, eu tenho uma planilha que eu jogo lá as coisas, me dá conta da gestão e eu precifico, eu coloco destacado. Isso aí dá até credibilidade para o cliente. Você, pô, existem horas alocadas para isso. E o cara pergunta, mas por que tem 40 horas de projetos? Um exemplo, 80 horas. Eu falo assim, cara, a gente vai ter ao longo de 3, 4 meses, 10 reuniões. Cada reunião é 2 horas. 10 vezes 2 já é 20 horas, né? Tem acompanhamento diário da equipe. Então você consegue dar uma... O cara fala, entendi, isso custa, né? Custa, entendeu? Sem dúvida. Então muitas vezes eu faço isso, eu tento fazer isso hoje. Mas em alguns casos, né, eu coloco o valor do gerente de projetos como mais difícil de mensurar, eu jogo dentro do valor da hora, vendo a hora um pouquinho mais cara porque está lá dentro, né? E vai, sabe? Sim. Então, assim, às vezes, no geral, dá certo os dois, sabe? Eu acho que é muito que nem você falou, do controle, né? Perfeito. E outra coisa que você me falou do ócio, uma vez eu e o Walter, fizemos um trabalho de entender, assim, a gente pegou durante um ano, quantas vezes o pessoal... isso antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Tá. Quantos atestados para ir no médico a gente teve? Quantas faltas a gente teve... faltas por doença, falta porque o cara precisava fazer alguma coisa pessoal. Quantas folgas a gente teve, né? Às vezes teve folga por causa de hora extra. Às vezes o cara faz um pouco de hora extra, pede um dia de folga, mas teve folga, entendeu? Perfeito. Aí a gente fez umas brincadeiras, tipo assim, quantas vezes a gente levanta para tomar café, entendeu? A gente colocou essas continhas, né? E daí a gente colocou, quando a gente vai vender um projeto, normalmente o meu número é 160, né? Você falou 160, eu coloco 160 horas, porque 8 horas por dia, 20 dias úteis, 160 é um cálculo padrão, né? Perfeito. Sabe qual foi o volume que a gente sempre coloca? 120. Uhum. Então, assim, por exemplo, se o cara quer... Se eu faço fazer uma precificação e dá 320 horas, né? Eu não coloco 2 meses. Eu pego 320, divido por 120. Então é um projeto que eu vou levar 3 meses para poder fazer, entendeu? Porque assim, eu sei que eu tenho ócio, eu sei que eu não vou conseguir entregar tudo. Então eu faço essa divisão e daí isso me dá um pouco mais de flexibilidade. Quando eu comecei a dividir assim, comecei a passar esses prazos e ter o valor um pouco mais ajustado, foi daí que começou a dar um pouco mais certo. Demorou, porque eu tinha o passado, né? Mas aí foi quando eu fiz esse entendimento que você falou dos 20%, que foi até legal você falar que não foi nem combinado, viu, gente? Não foi combinado, mas é uns 20%, 121. É isso aí. 20%. Foi quando eu cheguei nesse número, eu falei assim, cara, aí a coisa começou a dar mais certo, eu tive mais espaço para poder fazer as entregas, a coisa fluiu melhor, menos estresse, tudo, sabe? Foi bem legal. É isso. Você precisa usar um pouco a tua experiência, né, em estabelecer quanto, em média, você vai destinar, alocar de horas para determinado cada projeto, por isso a experiência é fundamental, e ir testando, ajustando isso, que a gente não pode entender que essas cláusulas são cláusulas pétreas, né? Que você, não, meu formato é assim, não, você precisa ajustar por projeto, inclusive você negociar isso com o cliente, porque há muitas questões colaterais que na medida que você vai trabalhando vai mudando o projeto. E também aquilo que você não consegue prever, né? Por exemplo, você tem um baita programador destinado naquele projeto e de repente acontece alguma coisa com aquele rapaz, um processo, algum motivo de doença, ou ele deixou de ser improdutivo em algum momento. Então você precisa também entender que isso pode acontecer. O mais importante, Rodrigo, no processo de precificação é sempre combinar o jogo com os seus clientes. Fazer com que o cliente faça parte do projeto. Não que ele vai sentar do teu lado para decidir como que vai ser o cliente que fica escolhendo a fonte, né? Não é o cliente que vai escolher a tua fonte, mas houve alguma mudança no processo, mudança de escopo, um colateral que na medida que você for executando o projeto mudou, você precisa combinar isso com o cliente. Às vezes a gente demora muito tempo para convidar o cliente para conversar, para comunicar. E aí fica difícil depois, você vai só no E muitas vezes, final. né, eu vou falar assim, quando você leva o problema para o cliente, cara, ó, você tem uma boa relação de início, acontece um problema, você leva para o cliente, às vezes o cliente dá a solução, né? Exatamente. Às vezes ele fala assim, cara, não, entendi. Vamos fazer o seguinte, ó, o que eu tenho o que é para mim é prioritário é isso aqui, ó. Isso aqui a gente pode dar uma segurada. Às vezes o cliente te dá uma solução e você fica com aquela agonia, né? Exatamente. Inclusive, principalmente nos projetos nossos. É aquela máxima, né, que você quer ser herói e acaba morrendo, né? Certo? Exatamente. Então, às vezes a gente não quer comunicar com o cliente porque a gente quer mostrar que o que a gente falou que a gente ia fazer, a gente cumpre, né? Então você quer ser herói e no final não consegue. Então, assim, fala com o cliente, realmente fala dos erros que está acontecendo. O cara, ó, percebi isso. A transparência vai gerar mais confiança para ele, né? Sem dúvida. E principalmente, Rodrigo, o cliente quando contrata a Vitamino Web, por exemplo, ele contrata porque ele não consegue executar inteiramente um trabalho que ele te contratou. Então ele precisa de gente competente tecnicamente para fazer aquilo que ele não consegue fazer. Então nem tudo ele sabe.
Então ele vai passar um briefing para você do projeto que você vai percebendo, pô, isso aqui não dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Aí você vai executando e você tecnicamente percebe pela tua vivência, pela tua experiência, que pode ser que a gente faça algo melhor do que aquilo que o cliente está pedindo. E às vezes a gente começa a entregar, consumir mais horas, inclusive, que o cliente vai ficar super feliz, mas não combina o jogo. E aí o processo, a margem daquele projeto vai para o espaço, você consumiu mais horas, às vezes você não entrega no prazo, que cria uma relação com o cliente conflituosa, porque você não entregou no prazo, às vezes você entrega no prazo, não significa que você atrasou o projeto, significa que você foi complementando com outras coisas que às vezes o cliente não pediu e que você entendeu que naquele projeto... E no final você perdeu o prazo porque você entregou o dobro, o triplo, né? Mas não, mas beleza, mas você falou que ia entregar dia 30, hoje é dia 5, cara. Exatamente. E a gente sempre entrega mais do que o cliente pede. Sempre. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A questão é que, por exemplo, as empresas de consultorias, as grandes... Esse negócio que você falou, eu queria entender, assim, se tem algum... Lógico que assim, eu vou fazer uma pergunta que às vezes você não consegue me responder, mas se você fosse colocar um percentual, o projeto ele deu 200 horas, se você indica algum percentual de possíveis, como fosse aquela salvaguarda, sabe aquele 5% que a gente sempre tem nos condomínios? O saving. O saving, isso. Você diga algum percentual de saving? Então, parte dessas 20% de horas que você excluiu do projeto porque alguma coisa vai mudar. E eu digo o seguinte, parte quando o sangramento começa a doer, é o momento de você parar e renegociar. Tem momentos que você fala, não, pô, vamos perder dinheiro aqui, mas faz sentido porque eu quero conquistar esse cliente para outros projetos. Então, talvez aquele projeto dê prejuízo, e aí é importante, através do controle, você saber que prejuízo é esse, porque às vezes a gente tem a sensação de que está dando prejuízo, mas não sabe o quanto. Então é importante saber quanto está dando prejuízo. Porque aquele projeto vira um investimento para você, porque você quer efetivamente perpetuar a relação com aquele teu cliente, você quer conquistar o cliente para que novos projetos venham, você sabe que tem outros projetos que serão mais rentáveis do que aquele especificamente, então você pode sangrar naquele projeto. Então assim, você precisa estar medindo isso a todo momento. Se você quer sacrificar a tua margem, aí você vai conseguir medir isso. Se você não quer sacrificar a tua margem, você tem que parar o projeto e renegociar com o cliente. É importante, eu digo, que as empresas de consultoria, por exemplo, as bancas de advogados, as empresas de consultoria, digo as maiores, a Accenture e a Deloitte, eles cobram tudo. Eles cobram do momento que o consultor saiu da base até o momento que ele chegou na tua base. Então, assim, aquelas 2 horas de locomoção, eles estão cobrando as horas deles. Aquele momento que você deixou ele esperando na recepção, não tem problema, ele está com o taxímetro ligado, ele está cobrando isso. Nós, na área de comunicação, na área de projetos, a gente não faz isso. É muito difícil a gente, por exemplo, pedir reembolso para os clientes das nossas locomoções, né? Então, você foi até um cliente, você gastou X quilômetros de combustível, e a gente não pede reembolso. Muitas vezes, no contrato está especificado que as despesas serão reembolsadas. Né? Mas você coloca no contrato, mas não pratica, a gente não cumpre isso. Então, assim, é importante a gente olhar para isso também. E, de novo, a relação com o cliente é que deve ser preservada. Os clientes gostam dessa relação transparente. E, claro, você tem que saber que até aquele momento, até ali, você consegue executar. A partir dali não dá. Você começa a comprometer a tua qualidade, comprometer outros projetos da tua empresa. Então, às vezes, é melhor abrir mão do cliente. Eu costumo falar que -3 é pior do que 0. Então, assim, se está dando -3, avalia. Se está dando 0, você não consegue investir, consegue analisar. Mas se está dando -3, agora precisa ter controle, porque sem controle você não consegue saber em que pé que está o cliente. A equipe está trabalhando, ralando, e você não sabe quais são os projetos lucrativos e os que dão prejuízo. Bom, Silvio, eu queria te agradecer a presença novamente. Obrigado. Foi um prazer bater um papo contigo. Né? A gente tem uma amizade já há muitos anos aí. Muito tempo. Eu acho que a gente tem que retomar essas conversas aqui, porque, cara, tem muita coisa para agregar aí para o mercado. E vamos fazer muita coisa junto ainda, certeza. Com certeza. Conta comigo, Rodrigo. É sempre um prazer estar contigo. Você sabe que eu sou teu fã. Eu acompanho o teu trabalho. Você faz um trabalho muito legal na Vitamina Web. Eu sempre falo que eu faço parte um pouquinho da história dos meus clientes quando eu vejo que as coisas estão dando certo. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho. Obrigado, viu? E pessoal que está nos assistindo aí, não deixe de seguir nosso canal, ativar o sininho e toda semana tem um conteúdo novo para vocês. Um grande abraço e até o próximo Papo Vitaminado.